Olá, vamos começar mais uma aula de literatura com figuras de linguagem, parte 1. Vocês já podem ir observando aí como a gente vai falando de literatura. Logo no plano de fundo, nós temos aí o Taj Mahal. Já vão curtindo aí essa imagem belíssima, que é a imagem que também nos traz o amor, né? Nos representa o amor. Quem tiver curiosidade, vai lá procurar sobre o Taj Mahal, como esse templo, como essa construção linda foi construída, o porquê da construção do Taj Mahal. Seja um aluno curioso, vai lá e pesquise. Bom, figura de linguagem. Mas o que é a figura de linguagem? É um recurso estilístico que o autor ele vai usar a seu bel prazer. E ela está muito presente na literatura. E para facilitar os nossos estudos, elas foram agrupadas em 3 grupos: figuras de som, figuras de palavras e figuras de pensamentos. Vamos ver cada uma dessas aí? Então vamos lá. Figura de som, né? É o que vai trazer o som para a gente. Vamos ver aí 3 exemplos aí, 3 tipos de figuras. A aliteração, que é a repetição de um som, de um mesmo fonema consonantal. Olha o exemplo aí da aliteração. O pato, pateta, pintou. Lembra da musiquinha? O pato, pateta, pintou o caneco. Essa mesmo. Então, nós temos aí, nesse trechinho da música, a letra P e a letra T se repetindo ao mesmo tempo, né? O pato, pateta, pintou. Então, nós temos até um ritmo, né? As figuras de sons, elas vão dar um ritmo, tanto a música quanto a poesia, né? Onde quer que elas estejam inseridas. Vamos lá para a assonância. Nós temos na assonância a repetição do mesmo fonema vocálico. Se na aliteração nós temos a consoante repetida, na assonância nós temos a vogal. Vamos ver aí. Exemplos de assonância. Minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. É um trechinho de uma música de Djavan que eu não vou me atrever a cantar porque não vai dar certo. Então, nós temos aí a repetição da vogal U nesse exemplo de assonância. Bom, a terceira figura de linguagem é desnecessária a apresentação, né? É a onomatopeia, que constrói, por meio de palavras, os sons que a gente ouve na natureza. Que a gente reproduz, né? Tudo isso. Olha o exemplo aí de onomatopeia. A visita chegou e tocou a campainha. Ding dong. Ding dong representa o som da campainha. Então, vamos seguir aí com nossas figuras de linguagem. Figuras de construção. O que é a figura de construção? Ela vai construir algo. Vamos ver aí. A repetição ou reiteração. Repetição intencional de palavras, geralmente para enfatizar uma ideia ou marcar um ritmo. Ela pode ser anáfora. O que é anáfora? Repetição de um vocábulo ocupando a mesma posição na estrutura oracional. Vamos ver aí um trechinho de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Qual o exemplo aí de anáfora? O verbo é, que está aí repetido 2 vezes aí nesse refrão aí, nessa estrofe aí do poema de Camões. Vamos ver agora o polissíndeto, nas figuras de construção. Temos aí o poema de Fernando Pessoa, né? O Tejo desce da montanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e para onde ele vem, e por isso, porque pertence a menos gente.
é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Olha aí o polissíndeto se apresentando aí na repetição do e. Percebam que lá na anáfora é um verbo, está acentuado. E aqui no polissíndeto é o vocábulo e. Então, esse é um polissíndeto. É a repetição de uma conjunção. Aqui o e é uma conjunção. E a figura atrás é o rio Tejo, para que vocês possam se deleitar aí com essa imagem linda do Rio de Portugal. Outra figura de construção, pleonasmo. Nós vamos ter aí dois tipos de pleonasmo. O que é o pleonasmo? Ela é a palavra que produz redundância. Então vamos lá, nós temos o pleonasmo literário, que consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. Olha um exemplo aí, um fragmento de Manuel Bandeira. Chovia uma triste chuva de resignação. Se chove, claro, né, é óbvio que é uma chuva. Então, esse pleonasmo aí é um pleonasmo literário. Ele até fica bonito dentro do texto. Olha, chovia uma triste chuva de resignação. Então, uma triste chuva de resignação é um pleonasmo literário. E nós temos aqueles pleonasmos viciosos que de vez em quando escapolem, né, de nós, né? Ele, como o próprio nome indica, ele é vicioso, ele é um vício de linguagem. Olha aí o exemplo mais clássico, né? Todos subiram em cima do palco. Ora, se subiram, é óbvio que foi em cima de alguma coisa. Então, o em cima aí é desnecessário. Continuando aí. Assíndeto. O que é o assíndeto? É a omissão dos conectivos entre palavras ou expressões ou orações que compõem um período composto por orações coordenadas. Vamos ver aí um trecho de Raul Seixas, né? Carimbador Maluco. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Para a Lua, a taxa é alta. Para o Sol, é identidade. Mas para o seu foguete viajar pelo universo, é preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim. Então, aí podem cantar aí a música de Raul Seixas, né? Nós podemos ver esse assíndeto, essa omissão aí, logo nos primeiros versos. Tem que ser selado, tem que ser registrado, tem que ser carimbado, tem que ser avaliado, tem que ser rotulado, se quiser voar. Aí a gente percebe que a expressão tem que ser foi omitida, só aparece no primeiro. Agora, lá no outro verso lá, para a Lua a taxa é alta, para o Sol identidade. Então ficaria assim sem o assíndeto. Para o Sol a taxa é a identidade. Então perceberam aí o assíndeto? É isso aí. E nós temos aí ao fundo o espaço sideral. Bom, aqui nós temos o hipérbato e a elipse. O que é o hipérbato? O hipérbato ele ocorre quando há uma inversão brusca da ordem dos termos de uma oração. Então, nós temos aí dois trechos do hino nacional. São maravilhosos para a gente entender o hipérbato, porque muitas das vezes a gente não consegue entender o hino nacional por não perceber essa forma de linguagem que foi usada no hino nacional, esse estilo de linguagem. Vamos ver aí. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Essa é a ordem que está no hino nacional. Vamos ver como fica a frase agora, os versos no caso, na forma direta da norma culta. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Viram como fica diferente? E a gente consegue entender muito melhor? Olha outro trechinho. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Também está assim no hino. Vamos ver a forma direta desses versos. Teus campos risonhos lindos têm mais flores do que a terra mais garrida. Então nós temos aí
a ordem direta desses versos aí, e que vai dar agora para a gente entender um pouco melhor o nosso tão lindo hino nacional. Vamos ver agora a elipse para a gente encerrar. Bom, o que é a elipse? É a omissão de uma sentença ou de uma palavra dentro de uma frase, mas que a gente pode identificá-la rapidamente. Então, nós temos aí, na minha estante, livros e discos antigos. Quando eu falo essa frase dessa forma, eu consigo, na minha mente, visualizar o tem. Então, não preciso colocar tem, porque já dá para entender. Então, a elipse é a omissão dessa palavra ou expressão dentro de uma sentença. E a elipse pode ser também pode ser denominada zeugma. O que é o zeugma? Ocorre quando é feita a omissão de um termo já mencionado anteriormente. Olha o exemplo aí da zeugma. Vamos jogar só nós dois? Você chuta para mim e eu para você. Olha a zeugma aí, ó, apresentada aí. Vamos observar bem observadinho. Lá no primeiro exemplo, eu tenho a palavra, o verbo tem, né, que está omitido dentro da sentença. Ele não foi mencionado antes, tá bom? Agora, na zeugma, o termo que é omitido, ele foi mencionado antes. Vamos jogar nós dois. Você chuta para mim e eu para você. E eu o quê? E eu chuto para você. Deu para entender isso aí? A elipse comum é o termo que não foi mencionado antes. E a zeugma é a omissão do termo que foi mencionado anteriormente.